pode sentar, por gentileza. Aqui em Provérbios 28, versículo 1, está escrito: os ímpios fogem, espírito ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Aqui em Atos 4, 9, está escrito: agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui nós vemos a palavra nos falando, e falando de forma evangelística, falando de forma espiritual. Qual é a postura? Diga postura. Qual é a postura que o Senhor espera de nós? E, inclusive, nos mostrando que, em algumas situações, é Ele quem permite situações, é Ele quem deixa acontecer do jeito que acontece, da maneira como nós recebemos e vemos as coisas. Porque tem coisas, como nós estamos vendo aqui, tem enfrentamentos, tem dificuldades, tem situações adversas que vão fazer com que nós alcancemos um nível de superação. E aqui no caso dos apóstolos, tem coisas que a gente só descobre quando precisa, desse nível de superação. Quando precisa, orar mais, buscar mais, pagar um preço maior ainda, se colocar diante de Deus de forma dependente e de se colocar diante dele como assim: agora, Senhor, é tudo ou nada. Se eu não fizer nada, se eu não crescer aqui, se eu não avançar aqui, é nada para mim. Porque, no caso deles aqui, nós já temos ameaças, já fomos ameaçados, já impuseram sobre nós condições, sanções, impedimentos, mas agora é o momento. Já estamos aqui, o Senhor nos chamou, nós nos apresentamos diante do Senhor, agora faz milagres, maravilhas. Libera a unção, Senhor. Que a tua unção seja liberada e que cada um de nós venhamos ver, viver e desfrutar do teu poder aqui. Que foi o que eles, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, a perseguição é grande, estão aqui nos atacando, estão aqui nos perseguindo, nos ameaçaram e fizeram ameaças terríveis, mas estende a tua mão. Eu estou aqui, meu Deus, que eu seja a ponta do teu dedo, que eu seja a palma da tua mão, que eu seja um instrumento teu para gerar milagres. Agora, está escrito e nós lemos que o ímpio foge mesmo quando ninguém o persegue. Qual tem sido a tua postura? A tua postura é aquela de que quando algo fica difícil, você já começa a se questionar: ai meu Deus, será que era isso mesmo? Será que eu devia estar aqui? Será que eu devia ter vindo? Será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia? Será? Porque tem coisas que são problemas. Tem coisas que são realmente situações para atrapalhar, para impedir.
né? Tem situações que são verdadeiros impedimentos. Agora, tem situações que é apenas a maneira da pessoa olhar aquilo. Quer dizer, não tem ninguém ali, como está escrito, mesmo quando ninguém o persegue, ele foge. Você precisa se fazer essa pergunta. Qual tem sido a sua postura? Se você é aquela pessoa que está fugindo, já mal algo começa a se instalar na sua vida, e quando eu digo se instalar, é uma situação complicada, uma situação difícil, você já está aí olhando por qual caminho ou por quantos caminhos você vai fugir. A Bíblia diz que o ímpio nos ataca por um caminho, mas foge por 7. A Bíblia diz que o ímpio foge mesmo quando ninguém o persegue. Então, uma pergunta aqui que você precisa responder agora, consigo mesmo. Você tem o hábito de fugir quando as coisas ficam difíceis? Porque vamos lá, se você é uma pessoa que algo acontece, você ouve alguém, né, contrário ao que você está fazendo, você enfrenta uma dificuldade, você já está aí, fazendo planos de fuga, você ainda é e está agindo como um ímpio. A pessoa que age como ímpio é o quê, gente? É ímpio. Aí você pode dizer, não, mas não, isso aqui é muito mais profundo do que nós lemos aqui. Por que tem gente que tudo que acontece foge? Foge de dar satisfação, foge de falar com pessoas, foge de responder perguntas, foge de momentos difíceis, foge de lidar com a verdade. Quem é que foge? O ímpio foge. É ou não é? O justo foge? Não, a Bíblia diz que, mas o justo é intrépido. O justo, ele enfrenta, ele encara, ele passa pelo que ele tem que passar. Diga, o justo passa. O que quer dizer isso? O justo, ele pode estar vivendo o melhor momento da vida dele, ele passa por aquilo. Ele não vai permitir que nenhuma crença, por exemplo, uma crença de escassez, não, agora eu vou viver o melhor, eu não vou viver, porque tem gente que não tem gente que não está vivendo igual eu, tem gente que está perto de mim que vai ser ofuscada. Não, ele passa por aquilo. Passa pelo momento bom, ele passa pela recompensa, ele passa pela premiação, ele passa, né, pela honra, mas ele passa também pela dificuldade sem fugir dela. O ímpio não passa. O ímpio, ele sempre está no lugar errado, porque ele sempre tenta fugir do que é complicado, do que é difícil, do que ele olha e pensa, isso aqui não vai ser agradável. Essa é a vida e a conduta do ímpio. Então, se você é uma pessoa que você está ouvindo essa palavra agora e pensa, eu sou uma pessoa que eu sempre, quando algo muda, algo acontece que para mim não é algo agradável, eu estou fugindo. Eu estou fugindo, eu estou me esquivando, eu estou me desviando, eu estou me afastando, eu não enfrento. Não pode, isso é inaceitável. Porque você está tendo atitude de ímpio, e se está tendo atitude de ímpio, então é porque ainda é um ímpio. É porque ainda não bebeu do Espírito do Senhor. Não está dentro da palavra, e a palavra não está na sua vida. É como Jesus diz lá em João 15. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês pedirão tudo e vocês receberão. Mas isso é a condição do justo, de estar no Senhor, da palavra do Senhor estar
na vida da pessoa, né? E esse não foge, esse vai, tem algo, opa, tem que fazer, vamos fazer. Tem que enfrentar, vamos enfrentar. Tem que estar em tal lugar, está fazendo sentido isso para mim? Não, mas eu ouço a palavra. Eu recebo a direção de Deus e eu faço. Eu enfrento. Crendo, eu vou lá e pago aquele preço. Crendo, eu vou lá e tenho aquela atitude. O que faz diferença do justo para o ímpio? A fé dele. Por que o justo, ele enfrenta, ele vai, ele faz, ele paga o preço, ele obedece? Porque ele crê. Não tem uma outra situação, não tem segredo, não. O justo, ele vai, ele passa por tudo que ele tem que passar somente porque ele crê. E quantos ainda estão vivendo vida de ímpio porque estão agindo como ímpio? Estão tendo resultados de ímpio porque ainda são ímpios. E o fato de você vir para a igreja, estar na igreja ouvindo a palavra, não faz de você um justo. Mas o fato de você praticar a fé em Deus, aí sim torna você justo. Faz de você uma pessoa que é justificada por Deus, né? Opa, agora eu sou perfeito? Não. Mas eu creio naquele que tem o poder de purificar os meus pecados, de me limpar, né? E de me colocar na condição de filho dele. Nós não somos apenas servos, né? Como agora é o título. Nós somos filhos também. Agora, o filho é aquele que vai servir o pai. Lembra daquela passagem, né, daquela parábola que Jesus contou? Ele disse que um pai tinha 2 filhos. O que o pai tinha, gente? Filhos, 2 filhos. Aí ele chegou no primeiro filho e disse assim: filho, amanhã cedo você pode ir me ajudar a trabalhar na vinha, na nossa vinha? O filho disse: sim, pai. Posso ir sim, amanhã eu vou. O pai: tá bom, filho. E aí o pai foi no segundo filho e disse: filho, você pode amanhã me ajudar a trabalhar lá na vinha? O filho disse: pai, amanhã eu não posso ir não vou não. Aí, chegou na hora, no outro dia, o filho mais novo se arrependeu e disse: não, eu vou dar um jeito, eu vou ajudar meu pai. Mas o filho mais velho que tinha dito que ia, não foi. Qual filho que o pai se agradou? Do que foi, né? Ele disse que não ia, mas ele foi. Então, essa passagem, ela nos mostra que para nós recebermos, né, o amor de Deus, as bênçãos de Deus e todas as dádivas de Deus, como filhos, nós precisamos agradar ao nosso Pai como servos. Porque a pergunta que Jesus fez para os discípulos é: qual pai se agradou? O mais novo. Que apesar de ele ter dito, que esse ter dito aqui, gente, muitas vezes ele é o quê? São os nossos pensamentos. A gente está todo o tempo dizendo algo para si mesmo. Tá ou não está? Isso aqui vai ser fácil, isso aqui não vai. Eu quero isso. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu vou fazer. Às vezes você está pensando: isso aqui eu não vou fazer. Às vezes você está agindo igual o filho mais velho. Você até pensa algo bom, mas não está fazendo. Para que serviu esse pensamento? Para nada. Deus quer, por exemplo, olha que legal, você que... Aqui todo mundo estava na madrugada. É ou não é? Você está aí, de repente, não é fácil estar aqui para qualquer pessoa que está aqui agora. Porque para quem não estava trabalhando, estava ocupado. É fácil estar aqui agora? Qual foi o pensamento? Eu estou cansado.
Ah, então eu não vou. Hã? Fala a verdade, quem pensou em não vir o culto das 7 hoje? Ô Senhor Jesus! Olha que benção, ó, você está fazendo igual o filho mais novo. Ou por causa do cansaço ou por causa do frio, você pensou em não vir. Mas, né? Show o pensamento. Não, show. O melhor é eu ir para o culto. Eu estou com vontade? Não. Eu estou com desejo? Não. Aí você vai dizer, e você pensou em não vir? Eu pensei, mas não tem opção. Entendeu? Esses dias, né, eu falei a semana passada, às vezes a gente até está um pouco mais lento aqui, né, porque não dormiu à noite, está essa fração, né, de sono, né, não tem aquele momento para repor, né, que o cérebro precisa. Não é nem tanto o corpo, mas o cérebro precisa daquele tempo, né. Não dá para você dizer assim, eu deitei ali 1 hora, deitei meia hora, já está bom. Não está bom. Né? Vai ficar bom na noite dessa sexta, né? De quinta para sexta, aí volta ao normal. Mas hoje, você vai dizer assim, passa, eu não tenho essa opção de não fazer o culto, porque se eu não fazer o culto aqui agora ia estar, o obreiro ia estar orando até agora, né? Entendeu? Imagina ia estar aqui até agora, né? Esticando a oração. Então a gente sabe. Não tem essa opção. E eu vou dizer uma coisa para você, tem coisas que isso aqui é o ideal para a nossa vida. E é por isso que Deus nos coloca em situações assim. Você vai dizer o quê? Eu tenho que pregar? Não. Mas, por exemplo, eu sei que não tem ninguém agora, neste momento, para me substituir no culto. Então, quando passa aquela falta de vontade, que tem coisas que a gente tem vontade de fazer, tem ou não tem? Tem coisas que a gente percebe que falta vontade para fazer aquilo. Que a gente ainda ontem à noite no culto do cultivo familiar ouviu isso. Que às vezes você ainda é uma pessoa, né, que é conduzida pela vontade. Então, quando você tem vontade, você faz. Quando você não tem vontade, você não faz. Está errado. Porque, digamos então, no meu caso, quando deu aquele horário, já deu saber, agora tem que me preparar, né? Tem que já deixar as coisas certas para o culto. Se veio na minha mente, eu não estou com vontade, e eu sou bem sincero, essa sensação vem. Mas aí é o que eu falo que às vezes é importante que Deus nos mantenha em determinadas áreas da vida, é importante que Deus nos mantenha nessa condição de tirar todas as demais opções que nós temos. Quem está entendendo? Então, qual que era a minha opção? Eu não vou fazer o culto. Eu teria que ter alguém, né, para acionar. Fulano, você pode me cobrir agora e fazer o culto para mim? Fulano, você pode agora realizar a reunião dos servos e discípulos para mim? Todo mundo está na mesma situação que eu. Qualquer um que pode pregar está na mesma situação que eu. Ou seja, não tem ninguém. Está entendendo? Então, tem coisas na vida que Deus nos deixa numa situação dessa. Que às vezes você não tem vontade, né? Aí já vem a impiedade, já vem aquele espírito de ímpio, de fugir. Não quero estar lá, então não vou. Não quero fazer isso, então não vou fazer. Não quero falar com tal pessoa, então vou inventar aqui uma desculpa. Não. Às vezes Deus já viu que pela palavra, que é uma frase que a gente sempre usa, quando a palavra não é o suficiente, Deus muda as circunstâncias. Será que Deus já não falou com você sobre algo e te deixou claro, isso aqui não me agrada. Olha, essa atitude não me agrada.
muda, pega a palavra, obedeça, faz de tal forma. E você mesmo, ouvindo a palavra, de repente não acatou aquilo. Teve a palavra, mas não pegou a palavra. Não obedeceu a palavra. O que Deus faz? Deus vai lá e muda. Deus vai lá e mexe naquela circunstância. Deus altera aquela circunstância. Ele tira de você uma opção que você tinha antes. Ele muda você de lugar. Ele muda o teu contexto para te colocar numa situação que você agora não vai ter como fugir. Que você não vai ter para onde fugir. Que você não vai ter para quem fugir. Porque tem coisas que a gente só aprende quando enfrenta. Tem coisas que a gente só vive quando passa. Quando se submete àquilo. Quando para de fugir. Quando para de se esquivar. Que a gente só vive mesmo e aprende aquilo quando se submete. E essa é uma pergunta importante agora. A que Deus tem falado que você deve se submeter, mas você aí está relutando, está fugindo, e talvez até está indo longe, né? Eu lembro da passagem de Agar. Agar estava lá e depois que ela engravidou, né, ela passou do limite com a sua senhora, que ela estava zombando, né, debochando, né, se colocou numa condição ali acima, e a senhora dela, né, a Sara, começou a maltratá-la. E tanto a senhora dela maltratou, que ela fez o quê, gente? Fugiu. Ela fugiu. Saiu lá do lugar dela, pegou um caminho e estava indo. Quando ela chegou lá em determinado ponto do caminho, o anjo para ela. Onde você está indo? Para onde você está indo? Eu estou fugindo da minha senhora. O que o anjo disse para ela? Volta para onde? Volta para sua senhora e se submeta a ela. Olha que coisa mais forte. Um anjo interpela a pessoa, né? Interrompe a pessoa que está lá no caminho dela. Não, eu vou agora, não quero mais saber disso, não quero mais, isso aqui não é vida para mim. O anjo vai lá para ela, para onde você está indo? Não vai não. Volta lá. Volta lá para sua senhora. Você está entendendo que tem coisas? Não estou dizendo aqui que Deus ele só te leva para coisas ruins, difíceis, complicadas. Mas se tem uma coisa que Deus não quer, e essa passagem ela é bem clara nisso, que nós interrompamos os processos. Porque tem processos que são necessários na nossa vida, até porque fomos nós quem demos causa a eles. Fomos nós quem começamos eles, e agora Deus quer que aprendamos para que da próxima vez seja diferente. Mas quando vai ser diferente da próxima? Quando eu terminar de cumprir essa que eu estou. Porque tem gente, que é uma expressão que a bispa usa muito, tem gente que não muda nem de problema. Tem ou não tem? Tem gente que não muda nem de problema. Até o problema só se repete. É sempre o mesmo. É sempre vivendo a mesma coisa, passando as mesmas coisas. É revivendo a mesma coisa. É como se fosse
vira a página do livro, mas é a mesma história. São as mesmas coisas que já leu na página anterior. Por quê? Porque não termina. Não conclui as coisas. É só repetindo os mesmos erros. Vem a palavra e a pessoa, como eu disse dos 2 filhos, ela até, tá bom, eu vou fazer. Eu ouvi o culto, então agora eu vou cumprir. Agora eu vou obedecer. Mas chega na hora de fazer, não tem vontade. Não tem sentimentos que apoiem. Não tem ali sensações boas para realizar aquilo. E não faz, não realiza. E aí Deus permite que a pessoa ela continue na mesma situação, no mesmo lugar, vivendo o mesmo problema, passando pelas mesmas coisas. E ela não sai daquilo, ela não muda. Aquilo não sai da vida dela, aquilo não se altera. E você tem que estar atento a isso. Será que eu estou agindo como ímpio? Será que eu estou fugindo? Será que eu não estou recebendo a minha herança de filho porque eu não estou agradando a Deus primeiro como servo? Porque o que Ele colocou nas minhas mãos eu simplesmente escolhi, isso aqui é fácil, eu quero, eu faço. Isso aqui não é fácil, então eu não faço. Eu fujo, eu me volto para outra direção. Eu não me submeto, porque não é agradável. Eu não me submeto a algo porque é agradável, eu me submeto porque eu creio em Deus. Isso vai desde a sua condição familiar. Você se submete aos seus pais e os honra, não é porque eles são legais, não é porque eles são bons, não é porque eles são cristãos ou não são. É porque há uma palavra e há um mandamento com promessa que você crê e você se submete. A quem você se submete? A Deus, a palavra. Então, se a tua condição, por exemplo, é de filho que eu quero dizer de pais, né, vivos, você tem pai e mãe, honra teu pai e tua mãe. Isso é ser um bom servo, e quando você é um bom servo, você desfruta da condição de filho. Mas quando você não é um bom servo, você não desfruta. E aí eu não estou falando nem de filho dos seus pais, estou falando de filho de Deus. Está claro, gente? Ou está confuso? Por quê? Tem gente que não é bom filho, o filho dos pais da terra. Porque dá um monte de desculpa, de alegação. Não, meu pai, ele é isso. Minha mãe é aquilo. Minha mãe, ela foi assim. Meu pai, ele tem esse hábito, ele tem esse vício, ele tem esse comportamento que Deus não se agrada. Tá bom, mas o que a palavra diz? Honra a teu pai e tua mãe para que vá bem a sua vida todos os dias. Não é isso? Então eu me submeto a Deus e cumpro com aquele mandamento, porque eu sou justo. Então eu tenho favor de Deus, eu tenho graça de Deus para cumprir com aquele mandamento, para cumprir com aquela ordenança. Eu tenho condições, Deus me dá condições, Deus me ajuda, então eu creio, e porque eu creio, eu vou lá, eu faço, eu honro. Eu tenho um casamento com uma pessoa que depois de ter casado eu descobri que não era nada do que eu pensava. Mas a Bíblia diz como deve ser o casamento. A Bíblia fala dos deveres do marido e da esposa. Mas, de repente, no dia a dia, eu não tenho, eu não encontro motivos nessa pessoa para tratá-la com a honra que a Bíblia diz, para respeitar como a Bíblia nos ensina, para cuidar como se cuida do próprio corpo. No caso do homem, a Bíblia diz que o homem deve cuidar da sua mulher como ele cuida do seu próprio corpo. Mas a minha mulher não é assim. Mas a minha mulher não faz isso para mim. Mas a minha mulher não me trata de tal jeito. Opa, eu tenho graça para fazer isso.
E eu não tenho uma condicional, eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho uma direção de Deus. Então, como eu não sou ímpio, eu obedeço. Eu cumpro com essa palavra. Porque se eu cumpro com essa palavra, como servo de Deus, eu também vou desfrutar das promessas que Ele tem para mim como filho. Primeiro você cumpre. Primeiro você atende a Deus. Primeiro você obedece a Deus como servo. Para aí então você receber o que Deus tem para você como filho. Para você receber as promessas dele. Para você viver cada uma delas. Mas quantos que ainda, né? O que impede a pessoa de viver assim? A fé. Se você não vive por fé, você vive pelo que é agradável, você vive pelo que sente, você vive pela sensação do momento. Hoje, eu não dormi direito, olha, minha noite foi muito curta em termos de descanso, então, é o que eu estou dizendo, eu não tenho vontade de estar aqui agora, então não venho. Que vida eu vou ter? Uma vida fora da direção de Deus, uma vida fora da bênção de Deus. Vou ter uma vida que Deus não vai se agradar. E se Ele não se agrada de mim como servo, eu não recebo as promessas dEle como filho, que é a herança do Senhor. E é o que tem muita gente vivendo, porque está esperando que o Evangelho vai oferecer para a pessoa condições, né, que ela goste. Que vai oferecer para ela condições que ela goste. A palavra não vai te oferecer condições que você goste. A palavra te dá direção para que você creia. A palavra, por exemplo, vem uma palavra como essa para você aprender, opa, olha, eu não estou agindo como um justo, eu ainda fujo, eu ainda me esquivo, eu ainda fico muito sentindo se está agradável, se está gostoso, se está legal, então eu faço. Não é assim que Deus quer. Não é isso que Deus espera de mim, não. Deus quer que eu sirva a Ele. Deus quer que eu faça como os apóstolos, né? Que depois de aqui olha para as suas ameaças, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles tinham acabado de receber ameaças. Vocês vão morrer, nós vamos matar vocês, nós vamos torturar vocês. O que eles fizeram? Fugiram. Opa! Senhor, me capacita mais. Senhor, considera as ameaças deles. Mas quanto a mim, está agradável estar aqui? Não. Está fácil estar aqui? Mas eu sei que eu devo estar aqui. E aí pediram, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois deles orarem por aquilo, apresentarem a Deus, mas ficarem. A Bíblia diz que tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Aquilo foi uma maneira deles verem Deus dizendo, sim, eu me agrado disso. Sim, é isso que eu quero ver em vocês, é isso que eu quero ver em quem me serve. Essa atitude de servo, de quem crê, de quem conta comigo, de quem me obedece, de quem faz o que tem que fazer, não o que é fácil, não o que é agradável, não só o que é satisfatório para a carne, o que é gostoso, não. É isso que eu quero. Tanto que Deus confirmou, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles não fugiram,
não se esconderam, não se aproveitaram daquela dificuldade para usar aquilo como uma escora, uma parede. Quantas pessoas eu fico pensando que estão sendo reprovadas nos testes, estão se apegando ao momento, à situação, e não se apegando à palavra. Por quê? Porque está faltando convicção, está faltando fé. Está faltando você insistir um pouco mais em algo. Por quê? Porque crê em Deus, não eu creio em Deus, foi Deus que me enviou, foi Deus que mandou eu para cá, foi Deus que colocou isso na minha vida. Eu sei que eu vim aqui não foi por emoção, não foi por sentimento, eu vim pela palavra, eu vim pela fé e eu vou permanecer, eu vou continuar pela fé, que é o que Deus está esperando de mim. Quantas vezes que nós não sabemos, mas Deus está esperando. Ele está esperando, Ele sabe que a gente está vindo, que a gente está por perto, que a gente está ali, na caminhada. Ele está esperando. Quando a gente chegar até onde tem que chegar, Ele vai dar resposta. Ele vai se manifestar como só o Deus que nós servimos pode se manifestar. Ele vai responder à oração. Ele vai atender ao clamor, ele vai honrar o sacrifício. Olha essa passagem aqui, Marcos 2, 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Qual que é a questão aqui? Eles ouviram falar, as pessoas ouviram falar que Jesus estava onde? Que lugar que está escrito aqui, gente? O povo ouviu, no versículo 1, coloca de novo, por favor. O povo ouviu falar que ele estava em casa. O povo ouviu falar que ele estava em casa. Isso aqui é algo que a gente precisa pegar agora.
Aqueles, a Bíblia fala que tinham alguns homens, né? Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Quer dizer, não eram só aqueles 4. 4 carregavam, mas tinha mais gente envolvida ali. Esses homens aqui ouviram falar que Jesus estava onde? Em casa. Quando eles chegaram e viram uma multidão, eles viram Jesus? Não. O que eles fizeram? Olha bem o poder, hein, de uma pessoa que toma uma decisão. Eu ouvi isso, enquanto eu não ver o que eu ouvi, eu não paro. Eu ouvi falar que Jesus está aqui nessa casa, mas eu não estou vendo Jesus. O que eu estou vendo? Eu estou vendo o povo. E vamos ver uma coisa, não é porque eu estou vendo o povo que eu estou vendo Jesus, eu estou vendo o povo. Quem que pode realmente resolver a situação que eu trouxe para ele? Jesus. Então, quando a gente vê aqui que eles não conseguiram pela porta, muita gente junto à porta. Não conseguiram pela janela, muita gente junto à janela. Eles foram por cima. E está escrito que eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Não foi parte da cobertura da casa, foi parte da cobertura onde Jesus, do lugar que Jesus estava. Isso é uma fé determinada. Eu quero essa fé, Senhor. Eu ouvi falar de Jesus e eu não paro, eu não cedo, eu não permito que pessoas, que multidão, que dificuldade, que falta de espaço, que caminho apertado, complicado, difícil, impeça que eu chegue até onde eu ouvi e tenho certeza que Jesus está. Isso aqui é a atitude que Deus quer de nós. Essa aqui é a postura que Deus quer ver da nossa fé. Que nós não cheguemos em determinada parte e algo que a gente não contou aconteça e aquilo nos leve a parar, a fugir, a interromper aquele processo. Ah, não, tem muita gente, Jesus deve estar aqui. Não, eu não vi ele. Eu não paro, eu não desisto. Eu não vou interromper enquanto eu não ver ele, enquanto eu não chegar até ele. É provável que tenha gente que ficou junto à porta e não viu Jesus. Mas esses homens viram. Esses homens chegaram até ele. E a Bíblia diz assim, vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham, quer dizer, aqueles homens tinham. Jesus disse para o paralítico, você está sendo perdoado agora. E isso mostra que quando a gente é o bom servo, quando a gente serve a Deus com toda a fé, e toda a fé quer dizer com toda a condição que nós temos de servi-lo, de chegar até o fim, cada propósito que Deus colocou na nossa vida, de obedecê-lo, apesar das dificuldades, apesar muitas vezes da falta de vontade. É isso que Deus espera, que Ele quer ver em nós, e quando Ele vê isso, Ele nos abençoa, Ele nos recompensa e Ele nos exalta. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Fale com Deus. Tem algum propósito na sua vida que por causa de gente, muita gente, por causa de dificuldades, você parou, você fugiu?
Você talvez até desistiu, recuou. A Bíblia diz, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. O justo vive pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Não me agradarei. Se Deus não está se agradando de você hoje, e você ouviu a palavra e já percebeu isso, olha, então Deus não está se agradando porque eu estou fugindo, porque eu estou retrocedendo, porque como servo eu não estou o honrando. Então se volte para Deus. Ore a Ele agora, peça ajuda. Senhor, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso. Eu vinha, meu Pai, no caminho e aconteceu tal coisa. Eu estava indo bem, Senhor, até tal pessoa cruzar o meu caminho. Eu estava nessa condição até eu passar por tal situação. Me ajuda, Senhor, porque eu quero que o Senhor se agrade de mim. Eu quero ser o servo que o Senhor se agrada. E eu quero ser honrado e recompensado como filho. E sei que para isso eu preciso ser o bom servo. Eu preciso ser aprovado como servo. O Senhor não quer que eu fuja mais, porque quem foge é o ímpio. Mas o justo é intrépido como um leão. Não é na situação mais ou menos difícil, não é em qualquer situação, ele passa. Ora a Deus agora e fala com Ele, nesse momento de intimidade, Senhor, me ajuda a passar. Quando eu vejo antes o que eu tenho que passar, eu fujo, eu enrolo, eu não enfrento, eu me omito, eu deixo de falar o que eu devo falar, eu me desvio, meu Deus, do meu propósito. Não. Não aceita isso na sua vida. Não aceita fugir, não aceita mais se deixar levar pelo momento, pelas emoções, pelos sentimentos. Não fica mais buscando ter vontade e então fazer as coisas. Não, eu não tenho vontade, mas eu sei. A palavra já veio, já me deixou claro que Deus espera de mim. Eu já sei, então eu faço. Eu já sei, então eu vou dar a Deus essa condição. Eu já sei, então eu vou dar esse passo. Eu já sei, então eu vou me colocar à disposição dele. Eu já sei, então eu vou cumprir com aquilo que a palavra já fez chegar até mim. Não adianta esperar que tudo esteja perfeito, que você tenha vontade, que você tenha os sentimentos que te enchem. Não, você precisa ter a palavra. A palavra você já tem. A palavra você já tem, você está recebendo a palavra. Para ter a atitude do justo, para ter a boa atitude do servo de Deus. O servo que vai agir como servo e vai ser recompensado como filho. O servo que vai agradar ao Senhor e vai receber dele a recompensa.
Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu entro em oração agora e eu peço, meu Pai, que o Senhor ajude cada um de nós a receber, meu Deus, e a entender a Tua palavra. Essa palavra ela vem ao nosso encontro para nos fortalecer. Essa palavra vem ao nosso encontro, meu Deus, para nos estruturar, para nos manter, meu Pai, aqueles que estavam já se perdendo, para nos manter na condição de filhos. Porque o filho que o Senhor agrada é aquele que te serve. É aquele que quando o Senhor chama para algo, é aquele que o Senhor, meu Deus, conclama para uma missão. É aquele que o Senhor atribui trabalho, que o Senhor atribui, meu Deus, uma missão, ele diz sim e ele faz. É aquele com quem o Senhor pode contar, meu Deus. E eu oro para que o Senhor nos prepare, para que cada coração aqui seja tocado, preparado para ser esse servo, meu Deus. Para estar com o Senhor no campo, para trabalhar na vinha. Ainda, meu Deus, que até aqui tenha tido pensamentos e sentimentos que os desvie, meu Pai, dessa obra, desvie desse trabalho, desvie dessa dificuldade. Ainda, meu Deus, que pensamentos tenham nos levado para outra direção. Que o Senhor, meu Deus, se agrade de nós por nos ver na vinha do Senhor, trabalhando, por nos ver, meu Deus, cumprindo com o teu chamado, por nos ver, meu Pai, na vinha, meu Pai, nos esforçando, colocando o melhor de nós, dando duro, fazendo, falando, trabalhando, insistindo um pouco mais, nos sacrificando, pagando preços, que é, meu Deus, a atitude que te agrada. É, meu Pai, a atitude que o Senhor se agrada. Quando nós o honramos, quando nós cumprimos com o que o Senhor colocou diante de nós e nos deu direção de cumprir. Por isso eu peço temor. Eu oro para que cada um aqui receba temor do Senhor, para fazer, meu Deus, a tua vontade, para estar, meu Pai, e se manter no centro dela, no centro da tua vontade, no lugar que o Senhor chamou para estar, para viver, meu Deus, segundo a tua palavra, para cumprir com a tua palavra, para dar, meu Deus, ao Senhor condições do Senhor, meu Deus, operar, do Senhor abençoar, do Senhor, meu Deus, fazer a diferença. É o Senhor, meu Pai, quem faz a diferença, é o Senhor quem vem ao nosso encontro. Mas quando nós, meu Deus, nos apresentamos e não fugimos, e eu oro para que se alguém no nosso meio, meu Deus, ainda foge, que esse espírito, meu Deus, de ímpio não prevaleça mais, mas que cada um seja fortalecido pelo Senhor, que seja abençoado pelo Senhor, meu Deus, com o entendimento e com a força que essa palavra, esse alimento espiritual que o Senhor nos dá, ele tem, meu Pai, para nos causar. Eu recebo, meu Deus, esse alimento. E eu oro para que cada um aqui receba e que se torne mais forte, mais firme, mais ousado e tenha, meu Deus, a atitude do justo, de ser intrépido, de ser corajoso, de ter, meu Pai, essa força e essa firmeza, como um leão. Porque essa é a atitude, essa é a postura que o Senhor espera de nós. E é a postura, meu Deus, que nós buscamos do Senhor condições para termos, para enfrentarmos, para sermos como leão e para recebermos, meu Deus, a herança e as promessas de filho que o Senhor já nos fez. Eu peço, abençoa o teu povo, torna cada um, meu Deus, um servo melhor, prepara o coração de cada um para que ninguém vá pelo que sente, pelo que pensa, mas pelo que está aprendendo agora com o Senhor. E o Senhor diz, aprendei de mim que sou humilde de coração, manso e humilde de coração. Nós não chegamos até aqui sozinhos, foi o Senhor quem nos trouxe.
Foi o Senhor, meu Pai, quem nos preparou. Foi o Senhor quem nos deu graça. Foi o Senhor quem nos ungiu. Até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. E eu oro para que o Senhor continue nos sustentando e nos ajudando, para que tenhamos, meu Deus, a atitude do bom servo, que o Senhor se agrade de nós e então possa e venha nos abençoar. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém.